entendimento da parte de Deus e nunca vai ser do homem, te abençoe. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: louvado seja o nome do Senhor. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, mais uma vez aí repetindo: pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu quero pegar esse versículo para poder falar sobre os 33 pilares de um líder. O que é um líder? Líder é todo aquele que tem um chamado por Deus, capacitado por Deus para estar assim de frente para uma obra. Nós vemos bem que desde o Antigo Testamento até chegar ao Novo Testamento existiram vários líderes direcionados por Deus, mas também precisaram de ajuda. Todo líder precisa de ajuda. Ninguém nunca vence nada sozinho. Tem que ter pessoas do nosso lado para poder nos orientar, para poder nos alertar e para poder nos ensinar, sendo guiado pelo nosso Deus. Então, hoje nessa noite eu quero falar sobre os 33 pilares da liderança. O primeiro pilar de um líder, ele deve liderar a si mesmo. Como em 1 Timóteo 3, versículo 5, diz: como eu quero governar a casa de Deus se a minha casa está uma bagunça, né? Então nós vemos aqui que existe o governo do homem e o governo de Deus. Quando a Bíblia menciona a casa, eu posso levar tanto pelo lado físico, ou como lado espiritual. Mas nesse sentido, a Bíblia vai nos dizer sobre a casa do Senhor. A casa de Deus, irmão, é onde nós vamos ali para poder cultuar. Hoje em dia, nós conhecemos como igreja, mas o nome certo é sinagoga, casa de oração, porque, na realidade, a igreja, irmão, somos nós. Então, o primeiro pilar de um líder, ele deve liderar a si mesmo. Segundo pilar de um líder, ele deve se atualizar. Nem tudo, irmão, é obra de Deus. Tem muita gente que só quer ficar envolvido com obra de Deus e acaba ficando habitolado, fazendo coisa por coisa. Ele não sabe dividir as coisas, como diz Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Louvado seja o nome do Eterno. Então ele deve se atualizar. Ele deve se atualizar no dia a dia. Ele deve se atualizar por intermédio de jornais. Ele tem que procurar saber o que está acontecendo à sua volta, para poder também estar atualizado no dia a dia, para ter o que falar. O terceiro pilar de um líder são líderes desorganizados. Toda vez que nós abrimos culto, irmão, nós procuramos saber o que tem para ser organizado na casa de Deus. É por isso que a casa de Deus, irmão, ele tem um zelador. É por isso que na casa de Deus ele tem um sonoplasta, a casa de Deus tem um sonoplasta, aquelas pessoas ali que mexem no som. Então essas pessoas zelam, tem os instrumentistas que zelam pelos instrumentos, o sonoplasta pelo som e a zeladora pela igreja, tirando a poeira.
para que no meio do culto não venha ter problema de desligação. Muitas das vezes Deus quer operar em nosso meio, não é verdade? Mas por falta de desligação, por falta de organização, Deus, ele não opera. Problemas com caixa de som, problema dos microfones, isso tudo tem que ser revisado cedo. O quarto pilar de um líder é ele tem que vencer os problemas. Todo mundo tem problema. Todo mundo passa por momentos de angústia, momentos de aflição, não é verdade? Então nós vimos, irmão, que líderes problemáticos querem levar problema de casa para dentro da igreja, querem confundir as coisas, trazendo uma grande divisão no meio do povo de Deus. O quinto pilar de um líder, ele deve lutar pelos seus sonhos, lutar pelos seus objetivos. O sexto pilar de um líder, ele tem que ter ideia. Por que veio esse mundo, irmão? Por que nós viemos nesse mundo? Nós não estamos nesse mundo à toa. Se nós viemos para esse mundo, foi com um propósito. Eu sei que muitas das vezes nós passamos por tantas coisas e ficamos desacreditados, mas tu não veio à toa para este mundo. Se tu veio, é porque Deus tinha um projeto contigo. Deus tinha um propósito para a sua vida. Então, da mesma forma que a palavra de Deus, amado, se renova a cada manhã, então a cada dia nós aprendemos um com o outro e o projeto de Deus se realiza. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Aleluia. O sétimo pilar de um líder, o líder tem que ter projeto. O oitavo pilar de um líder, o líder tem que ter um propósito. O nono pilar de um líder, ele tem que saber entrar e tem que saber sair, se dar com todo mundo. O nono pilar de um líder, ele tem que saber entrar, né? Como eu disse. O décimo pilar de um líder, ele tem que saber o seu chamado. Já viu aquelas pessoas que muitas das vezes, Deus tem um chamado contigo de cantora, mas sendo que você sabe que o teu chamado é para pregadora. Você tem que saber aquilo que Deus tem para você. Porque Deus, ele tem um chamado, mas primeiro Deus, ele revela aos seus vasos. Não é verdade? 11 pilar da liderança. Não posso ser o que não é para mim ser, senão eu passo o vento. Verdade? 12 pilares da liderança. O líder, ele tem que ter visão. Todo líder tem que ter visão. Antes de alguém abrir a boca para falar, o líder já enxerga lá na frente. Então ele tem que ter visão. 13 pilares da liderança. O líder tem que ter missão. 14 pilares de uma liderança. O líder não pode perder o foco. 15 pilares da liderança. Ele tem que dar fruto. 16 pilares da liderança. Descobrir o propósito de Deus com ele. 17º pilar da liderança. O líder deve adorar somente a Jesus e não deixar que pessoas idolatrem a ele. 18 pilar da liderança. O líder coloca Deus na frente de tudo. 19 pilar da liderança. O líder deve dar testemunho. Muitos querem ser líder, mas não querem dar testemunho. A Bíblia diz que Jesus falou que ai daquele que vem o escândalo. E tu vê hoje em dia como tem muitos líderes, não é verdade? Que estão brincando, trazendo um escândalo, trazendo um mau testemunho para o meio do povo de Deus. 20º pilar da liderança. O líder deve ser conselheiro.
21º pilar da liderança, ele deve observar, fazer uma sabatina, um policiamento, uma examinação. 22º pilar da liderança, ele deve olhar com quem anda. 23º pilar da liderança, ele deve todo líder deve ser sábio. 24º pilar de um líder, ele deve vencer os problemas. 25º pilar de um líder, ele deve se comunicar. Todo líder tem que se comunicar. 26º pilar da liderança, ele deve ser estrategista. Então nós vemos que todo líder de frente para uma obra, ele deve ser estrategista, irmão. Saber se dar com a pessoa, criar estratégias para poder resgatar almas para Cristo. 27º pilar da liderança, ele tem que investir no tempo, administrar. 28º pilar da liderança, ele deve ter comportamento. Todo líder sabe se comportar. Todo líder que senta em cima do altar, ele deve estar ligado com Deus, como manda a palavra do Senhor em Efésios 6, Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então nós vemos que o fogo, ele arde primeiro aonde? Em cima do altar. Louvado seja o nome do Senhor. 29º pilar de um líder. Todo líder deve ter ferramenta. 30º pilar de um líder. O líder deve controlar a emoção. Tu chega hoje em dia dentro de muitas igrejas e tu vê que muitas pessoas, até mesmo muitos líderes, estão tomadas por emoção e não pelo poder de Deus. 31 pilares da liderança. Todo líder deve investir no seu ministério. Ninguém nasceu sabendo. É um aprendendo com o outro. Toda vez que você tiver com um recursinho guardado, procure fazer curso, invista no seu ministério, invista no teu chamado. Louvado seja o nome de Deus. Todo líder deve ter motivação. É o 32 pilar da liderança. 33 pilar da liderança. O líder não pode ser ansioso. E é isso que muitas das vezes atrapalha, né, querido? No meio do povo de Deus. A ansiedade. Amém? Que Deus assim, querido, possa te abençoar. Que aquilo que Deus tem preparado para ti, que se cumpra na sua vida. Creia somente. Aí quem vos fala é o evangelista Felipe Sinótico. O telefone de contato é 21 966 54 35 59. E que Deus assim possa abençoar a vida de cada um. Amém, querido? Deus vos abençoe em nome de Jesus.